quando Moisés desceu do monte e as pessoas olhavam para ele, viram aquilo visível ali, o rosto dele, sabe, iluminado. Se possível, já pausa aí o vídeo para deixar o teu like, tá? Olá, amados, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Trazendo aqui mais uma palavra que o Senhor falou no meu coração para compartilhar com você hoje. Que se encontra em Êxodo, capítulo 34, e a partir do versículo 28, para a gente entender melhor, porque fala a partir do 29, né? Que é quando o rosto de Moisés resplandece, depois que ele desce e que foi falar com Deus. Mas para a gente entender melhor, fica melhor ler o versículo 28. Então vamos ler. Diz assim: E esteve ali com o Senhor 40 dias e 40 noites. Não comeu pão, nem bebeu água. E escreveu nas tábuas as palavras da aliança, os 10 mandamentos. E aconteceu que, descendo Moisés do monte Sinai, as 2 tábuas do testamento estavam nas mãos de Moisés. Sim, quando desceu do monte, Moisés não sabia que a pele do seu rosto resplandecia depois que falara com ele. Olhando, pois, Arão e todos os filhos de Israel para Moisés, eis que a pele do seu rosto resplandecia. Por isso, temeram chegar-se a ele. Então Moisés os chamou, e Arão e todos os príncipes da congregação tornaram a ele, e Moisés lhes falou. Depois chegaram também todos os filhos de Israel, e eles lhes ordenou tudo que o Senhor falara com ele no monte Sinai. Assim que Moisés acabou de falar com eles, pôs um véu sobre o seu rosto. Porém, entrando Moisés perante o Senhor para falar com ele, tirava o véu até sair. E saindo, falava com os filhos de Israel o que lhe era ordenado. Assim, pois, viam os filhos de Israel o rosto de Moisés, e que resplandecia a pele do seu rosto, e tornava Moisés a pôr o véu sobre o seu rosto, até entrar para falar com ele, para falar com Deus, né? Então, aqui nós vemos nessa passagem que quando Moisés subiu para falar com Deus, né, no Monte Sinai, o povo de Israel ficou ali ao redor do monte, embaixo, né, não subiu, e a glória do Senhor resplandecia naquele monte. E Moisés subiu para falar com Deus. E ali ele passou 40 dias e 40 noites sem comer nada e sem beber nada. Foi algo sobrenatural. Nós sabemos que as coisas do Antigo Testamento, elas são as coisas naturais para a gente entender as coisas espirituais, que são as coisas da Nova Aliança. O Antigo Testamento, ele era a aliança de Deus com os filhos de Israel, que era a descendência natural de Abraão, os descendentes da carne, descendentes mesmo da geração de Abraão. E no Novo Testamento, quando Deus fez uma nova aliança através do Senhor Jesus Cristo, essa aliança foi feita no nível espiritual. Então, todos aqueles que creem em Jesus Cristo passam a ser descendentes de Abraão no mundo espiritual. Moisés era uma representação de Jesus Cristo, porque Moisés libertou a descendência de Abraão que estava no Egito, né? Então Jesus ele veio nos libertar no campo espiritual. Naquele tempo, por isso que era olho por olho, dente por dente, né? Haviam as guerras que eram contra povos, né? E no Novo Testamento, tudo é no campo espiritual. Por isso que Paulo diz que nós não lutamos contra carne ou sangue, mas nós lutamos contra principados, né? Potestades. Por isso nós temos armas espirituais, que é a fé, que é o nosso escudo, né? A couraça da justiça,
e todas essas coisas, a espada do Espírito. Então, na antiga aliança, tudo era natural, era visível. E nós, a partir de Jesus, estamos numa aliança espiritual. Vamos ver agora o que diz na nova aliança. Essa questão do véu aqui, nós podemos entender da seguinte forma: a intimidade com Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo fala na segunda carta aos Coríntios, no capítulo 3, diz assim, a partir do 15. E até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Mas quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí a liberdade. Mas todos nós, com o rosto descoberto, refletimos como um espelho a glória do Senhor. Somos transformados de glória em glória na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então é muito interessante isso, porque quando Moisés desceu do monte e as pessoas olhavam para ele, viram aquilo visível ali, o rosto dele, sabe, iluminado. E aqui o apóstolo Paulo diz que até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles, ou seja, eles não conseguem ver a glória de Deus, porque o coração deles está coberto. Pessoas que ouvem a palavra, elas não conseguem ver a glória de Deus, a não ser quando Deus mesmo manifesta. Ou seja, quando nós falamos da palavra de Deus, é encoberto, essa glória é encoberta. Tem pessoas que elas não compreendem. Mas aí o que é que ele diz aqui, ó? Quando se converterem ao Senhor, então o véu se tirará. Por isso que muitas vezes a palavra é pregada, a pessoa vai várias e várias vezes, escuta a palavra, mas ela não entende, ela não compreende. Por quê? Porque o coração dela está coberto pelo véu da ignorância, entende? Que ela não consegue ver a glória de Deus. Mas quando a pessoa crê em Jesus Cristo, então ela se converte ao Senhor, né, como ele diz aqui. Mas quando se converterem ao Senhor, que é Jesus, então o véu se tirará. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Então, quando o Espírito Santo habita na pessoa, a partir do momento que ela crê, então todas as coisas da palavra começam a ser reveladas para ela. Antes ela lê, né, e não compreende a palavra. Mas quando ela se converte ao Senhor, o Espírito Santo passa a habitar dentro dela. E como ele diz aqui, aonde está o Espírito do Senhor, aí é a liberdade. Ela está liberta da cegueira espiritual, então ela consegue compreender as coisas espirituais. E aí ele diz: mas todos nós, com o rosto descoberto, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória. Então, quando o Espírito Santo passa a habitar em nós, é incrível porque essa glória começa a fluir da gente, como um espelho começa a refletir a glória do Senhor. É interessante porque algumas pessoas, elas olham para a gente e ela diz assim: tem algo diferente em você. Eu não consigo compreender, mas tem algo diferente em você. Eu vejo que você é uma pessoa diferente. Eu não sei se você já ouviu isso, mas eu já ouvi algumas vezes algumas pessoas dizer: eu não sei o que tem em você, mas eu vejo algo diferente em você. E isso não é nosso. Mas é como a Bíblia está dizendo, a gente está refletindo a glória do Senhor. Pelo Espírito dele, diz aqui, ó, somos transformados de glória em glória, na mesma imagem, como pelo Espírito do Senhor. Então, isso aqui não é privilégio de alguns, é para todo aquele que crê no Senhor Jesus Cristo. Qualquer pessoa pode ter a glória de Deus refletida nela, quando ela crê no Senhor Jesus Cristo. É a palavra do Senhor quem diz. Não sou eu que estou dizendo, eu estou apenas repetindo o que a palavra diz, né? Porque nós, servos de Jesus Cristo, nós temos que pregar o Evangelho,
né? Levar a mensagem da cruz, levar a palavra de Deus. Então, nós temos essa obrigação, como o apóstolo Paulo diz, né? Quando prego a palavra, não tenho do que me orgulhar, pois me é imposta essa obrigação. Todos nós que cremos em Jesus Cristo, nós temos o dever de anunciar a palavra de Deus a outras pessoas. E aí, essa glória do Senhor vai ser refletida em nós, para que as pessoas vejam o Senhor em nós. E assim elas passem a desejar também ter essa glória do Senhor na vida delas. Amém? Então essa foi a palavra que veio ao meu coração para compartilhar com você hoje. Eu espero que o Espírito Santo testifique ela no teu coração. Amém? Fique com Deus. Beijo.